Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bhaktya Vihina Yaparada Vakshai, Kshiptaschakamaditarangamade, Kripa Maitam Sharanam Prapana, Vinde Namaste Charanaravinda. Bhajami Radham Aravinda Netam Smarami Radham Madhurasmitasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gati Nakati. Jai Shri Radhe. Então toda quarta, que é o dia de Mercúrio, nós lemos o belíssimo Shri Shikshastaka, composto diretamente por Shri Gauranga Mahaprabhu, né, que é Mahavadanya. E nós estamos lendo o belíssimo comentário chamado Sanmodana Bhashyan, que é o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur aos versos do Shri Shikshastaka. Então Srila Bhaktivinoda Thakur ele começa o seu comentário dizendo Panchatatvam vitam nityam pranipatya mahaprabhum namna sanmodanam shikshastaka bhashyam praniyate. Eu presto minhas humildes reverências aos pés de lótus do original Senhor Supremo Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é quem concede Krishnanam e Krishna Prema, e que está eternamente vinculado ao Panchatattva. E eu escrevo esse comentário chamado Shri Sanmodana ao Shri Shikshastaka, que brotou, que emanou da boca de lótus do Senhor. Então, e aí ele começa, Srila Bhaktivinoda Thakur começa citando segundo canto, segundo capítulo, verso 34 do Srimad Bhagavat, em que ele conta como Brahmaji. Ele ficou perguntando assim para si mesmo, no começo da criação, logo quando ele nasceu da flor de lótus do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu, ele se fez essa pergunta: como poderá haver algum benefício para os seres vivos que estão esquecidos do Senhor, tendo caído no ciclo de repetidos nascimentos e mortes na existência material? Então ele ficou preocupado, né, com o destino desses seres vivos desafortunados que tinham Matasmiti Gyanam Apohanam Cha. Eles estavam fazendo Apohanam, estavam esquecidos de Krishna pelo seu próprio desejo, né? Porque a causa de todos os males é o desejo que a alma tem separadamente de Krishna, né? Como na Gita, terceiro capítulo, na Gita de Gurudeva, de Srila Vishnu Chakravarti Thakur, Gurudeva está explicando, Srila Vishnu Chakravarti Thakur está explicando que a luxúria é outro nome da ignorância, né? Que só por ignorância, só pelo esquecimento da condição de Nityasiddha, né? Nityasiddha não, perdão, de Nitya Krishna, Nitya Krishna Das, né? Só por esquecimento dessa condição de servo eterno, ou servo eterno de Krishna, é que a alma, que brota no coração da alma essa kama, essa luxúria, esse desejo de desfrutar separadamente de Krishna. Então Brahmaji está preocupado, e ele aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur está dizendo que, preocupado com essa pergunta, Brahmaji, conhecedor das verdades fundamentais relativas ao Senhor, ele ficou um tempão pensando para encontrar uma solução para o problema da diva. Com atenção resoluta, ele esmiuçou, ele analisou em profundidade todos os Vedas 3 vezes. Detalhe, ele fez isso na sua meditação, porque naquele momento os Vedas não estavam na sua forma escrita, né? Só quando o Vyasadeva aparece. Então ele está
meditando nesses Vedas que se manifestam diante da consciência dele, e ele faz isso 3 vezes, e com sua inteligência ele conclui que a perfeição máxima da religião é aquela pela qual pode-se obter amor exclusivo a Bhagavan Shri Krishna, que é a superalma de toda a existência. Então ele fala Bhagavan Brahma Kasnenya Triram Viksha Manishaya. Triram Viksha. Ele fez essa pesquisa 3 vezes. Tad Adhyavasyat Kutasto Ratiratman Yato Bhavet. Ratiratman. O fato da alma desenvolver Rati, serviço devocional puro, aos pés de lótus de Krishna. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele assim magistralmente começa o seu comentário ao Shikshashtaka, o primeiro verso, Chettodarpa Marjanam Bhava Mahadavaya Nivarpanam Sheya Karavas Chandika Viparanam Vidya Vadu Divanam Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Punam Itasodanam Sarvatma Snapanam Param Vidate Shri Krishna Sankirtanam. Então, ele começa fazendo essa análise da supremacia absoluta de Bhakti sobre todos os outros processos, né? E também, como nossos acharyas sempre nos explicam, para você ter sucesso em qualquer atividade, Jnana, Yoga, Tapasya, Karma, qualquer atividade, você precisa ter uma pitada de Bhakti nessa atividade, senão você não chega a nenhum lugar, né? Bhakti Mishra. Você tem que misturar você tem que misturar aquilo que você faz, o empenho que você tem na sua vida, com um pouquinho de Bhakti pelo menos, para você ter o benefício, né? Então imagina se você pratica Ananya Bhakti, né? Se você pratica devoção imaculada aos pés de Lord de Krishna sem nenhuma motivação, Nadanam Najanam Nasundarim Kavitam Vajagadisha Kamai Manma Janmani Janmanishwari Bhavata Bhakti Ahaitu Kitvari, né? Então tudo está no Shikshastaka, né? Como no Jaiva Dharma capítulo 12, Babaji Mahashaya fala isso para Brajana, né? Que está tudo ali em sua forma condensadíssima, pequenas cápsulas, cada verso uma pequena cápsula dentro da qual está contido todo o Tata Siddhanta, tudo sobre o Sambandha, sobre o nosso relacionamento com Krishna, nosso relacionamento eterno com Krishna, tudo sobre a videia, sobre o processo para nós cultivarmos esse relacionamento, e tudo sobre o Prayojana, né? Tudo sobre a meta que nós queremos atingir praticando esse processo de azeitar esse relacionamento com Krishna. Azeitar é bom, né? Você, quando azeita, a coisa fica mais suave, fica mais fácil de fluir, não é assim? Por isso você usa azeite, né? Então esse que Srila Bhaktivinoda Thakur está explicando aqui. E aí depois ele vai falar sobre Shastrata Avadaranamai Shraddha e sobre Bhagavat Lila Madhurya Lobamai Shraddha. As duas categorias de Paramartika Shraddha, que é a fé transcendental. Porque ele explica também, Srila Bhaktivinoda Thakur explica, que essa Bhakti é raríssima de ser conquistada. E você ouve sobre Bhakti, você ouve às vezes, como na Índia especialmente, você vai ouvir milhares de sadhus falando sobre Bhakti, mas não detendo Bhakti no coração, né? É raríssimo. Mas ele explica que apenas por intermédio de Paramartika Shraddha, ou fé transcendental, é que essa Bhakti tão rara nesse mundo pode ser obtida. Então ele vai explicar essas duas manifestações de Paramartika Shraddha. E depois ele vai continuar dando um resumo da proposta por trás dos ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu.
E para ele demonstrar que Shri Krishna Sankirtana, que é a Prakrita, Shri Krishna Sankirtana é completamente transcendental, né? É a lila eterna de Gauranga Mahaprabhu. Então, para ele demonstrar que sim, Shri Krishna Sankirtana, muito embora esteja além do alcance de Maya, se torna vitorioso sim neste mundo material criado pela energia externa. Então, para ele explicar isso, ele diz: agora ouçam como isso é possível. Ele vai apresentar tudo sobre Tattva Siddhanta. Ele começa falando sobre Parama Tattva, falando sobre a proeminência, o destaque mais do que especial do aspecto pessoal da verdade absoluta, Swayam Bhagavan. Então ele cita Ekam Evadityam da Chandogya Upanishad. Esse verso é muito famoso, né? Ekam Evadityam, que Krishna é aquela suprema personalidade absoluta que é singular e incomparável. Só existe ele nessa categoria e ninguém se compara a ele. Ekam Evadityam. E depois Neha Nanasti Kinchana. Afora essa verdade absoluta, singular e não dual, Advaya Brahma, não há existência de nenhuma outra forma em separado. Mas também tem outra declaração da Chandogya Upanishad que diz Sarvan Kal Vidam Brahma, que toda esta criação é a forma da verdade absoluta. Então Krishna, a suprema verdade absoluta, ele se manifesta como sua Shakti. Então primeiro, Srila Bhaktivinoda Thakur está falando sobre Shaktiman, né, sobre o energético supremo, a fonte de todas as Shaktis. Mas a segunda verdade que ele apresenta se subdivide em 4, que são Swarupa, a sua própria forma original, número 1. Que são, na verdade, os 4 aspectos da verdade absoluta. Perdão, não estamos vendo sim Shakti, mas estamos vendo também aspectos de Shaktiman, né? Primeiro, Swarupa, a sua forma original. Depois, Tadrupa Vaibhav. Tadrupa Vaibhav, que esse segundo aspecto de Krishna, que como diz aqui Jiva Goswami no Bhagavad Sandarbha, ele afirma que pela influência de sua inerente e inconcebível potência, sua Bhaviki Atinta Shakti, esta verdade absoluta singular existe eternamente sob 4 aspectos, que são Swarupa, sua forma original, Tadrupa Vaibhava, que é o seu esplendor pessoal, incluindo o Dhamma, incluindo os Parikaras, os seus companheiros eternos, e incluindo os seus avataras, suas inúmeras expansões, porções das expansões. E depois, o outro aspecto sobre o qual ele se manifesta eternamente, a verdade absoluta, Jiva, os seres vivos, e Pradhana, o estado e manifesto dos 3 gunas. Aí depois ele explica, ele apresenta aquele famoso exemplo para que nós possamos compreender esses 4 aspectos da verdade absoluta. O Sol, propriamente dito, a refulgência situada no interior do planeta Sol, depois o globo solar, depois as partículas atômicas da luz solar que emanam do Sol e, por último, os raios refletidos do Sol. Pratibimba Rashmi. Aí depois ele vai
falar sobre Shakti e Sarva Shaktiman. E depois que ele fala em geral sobre aquela famosa afirmação do Brahma Sutra, Shakti Shaktimator Abheda, que não há diferença entre Shakti, ou a potência do Senhor, e Shaktiman, aquele que é dotado de toda a potência. Então, o Guru Srila Bhaktivinoda Thakur continua explicando que essa afirmação, Shakti Shaktimator Abheda, ela demonstra não haver diferença entre Shakti e Shaktiman, mas que essa potência transcendental singular, conhecida como Parashakti, é perceptível sob diferentes formas. Parasya Shakti Vividaiva Shuyate. E aí também, como sempre, todo o Acharya Vaishnava, ele vai explicar, né? Ele cita esse verso da Shvetashvatara Upanishad, falando que Krishna tem ilimitadas potências. Krishna é infinito e ilimitado. Então, os números dele são ilimitados. Ele tem inúmeras Shaktis, incontáveis. Mas existem três que se destacam, né, que os grandes sábios, os rishis, os sadhus, na sua função transcendental de iluminar a consciência da diva, eles destacam dessas ilimitadas Shaktis, eles destacam o que vai ser explicado a seguir, que são Antaranga Shakti, Tatastha Shakti e Bahiranga Shakti. Então, tudo isso nós já vimos, né? A energia interna de Krishna, a energia marginal de Krishna e a energia externa. E depois ele continua explicando essa Atintya Beda Beda Tattva, essa verdade que demonstra como há uma simultânea igualdade e diferença entre o Senhor e suas Shaktis. A igualdade é que eles todos são transcendentais. Todos são eternos. Todas as energias de Krishna são eternas. Né? Satchidananda. Né? Mas a energia Diva Shakti, por exemplo, ela é diferente porque ela está na posição de subordinada, né? De desfrutada. Krishna é o desfrutador e a Diva Shakti é a desfrutada. E aí depois, Srila Bhaktivinoda Thakur finalmente vai começar, depois de apresentar toda essa filosofia maravilhosa, ele vai começar a falar do processo pelo qual o Hari Kirtan torna-se exitoso para a diva. Aí eu vou ler aqui de novo, para a gente só, porque a gente ficou um tempão sem ler. Vou ler aqui só de novo para... Então, nesse trecho aqui do comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur, ele vai falar do significado da diva como potência marginal, como Tatastha Shakti. Assim como os raios do sol são cobertos pelas nuvens, os seres vivos são cobertos pela influência de Maya ou avidya, ignorância. Como é possível um ser vivo consciente ser coberto pela matéria? É possível? Se ela é energia de Krishna, se ela é Shakti, se ela é eternamente energia de Krishna, ela pertence, como Krishna, Aparayam, como é que é aquele verso? Aparayam, tem aquele verso, Bhumirapo Valo Vayo, Bhumirapo Nalo Vayo, eu não sei nenhum dos dois de cabeça, mas primeiro Krishna está falando das suas energias separadas, que formam a matéria inerte, né? E no verso seguinte ele diz, porém, em homenagem aos nordestinos, porém, existe uma outra energia que é superior e que é transcendental. E essa energia, que é superior e transcendental, ela é diva. Né? Então, a pergunta prossegue aqui,
Vocês que estão assistindo, para o dia que está assistindo, como é possível que a diva, que é um ser vivo consciente, ficou coberta pela matéria, por Maya, Pradhana? É possível? Não, não é possível. Na verdade, não é possível. Aí Srila Bhaktivinoda Thakur diz que neste caso a gente vê a aplicação do princípio de Agatana Gatana Patyasi. Que Krishna, ele tem essa energia inconcebível pela qual o que é impossível se torna possível e o que é possível se torna impossível. Falei a mesma coisa 2 vezes? O que é impossível se torna possível e o que é possível se torna impossível. Aquilo que é impossível se torna possível pelas potências inconcebíveis do Senhor. A diva infinitesimal manifesta por esta Shakti, Tatasta Shakti do Senhor, fica coberta por Maya, por ser um instrumento do Senhor, por ser um instrumento dos passatempos do Senhor, quanto à criação material. Caso contrário, como poderá a diva ficar coberta pela matéria inerte? Então existe aí um segredo muito profundo. E Gurudeva, uma vez, que os devotos sempre estavam perguntando sobre Diva Shakti, Tatasta Shakti, né? Porque é um assunto muito complexo de entender, porque se você está falando sobre Bhagavad Tattva, você está falando sobre Krishna Tattva, Gaura Tattva, Radha Tattva, você está estudando sobre a verdade relativa a outra pessoa, né? Mas se você está estudando sobre Diva Tattva, você está estudando sobre, pelo menos falando por mim, né? Está estudando sobre a verdade sobre a alma. E aí há algumas afirmações muito fortes em relação, como essa, né? Como é que é isso que a diva, ela é coberta por Maya devido a ser um instrumento para os passatempos do Senhor quanto à criação material. Isso também é abordado no Javadharma, né? Essa lila estranha, né? Da criação material. Como fazer para entender, né? Aí Gurudeva falou assim, uma vez, ele falou, não sei se você ouviu, mas ele falou, ou se você já leu, ele fala assim, se um sadhaka fica o tempo todo buzinando na tentativa de compreender esta Shakti, que está diretamente relacionada a ele, com a sua mente e o seu intelecto mundanos, ele vai acabar caindo. Porque é inconcebível. Né? A tinta é Shakti. Inconcebível. Então, tentar conceber sem a misericórdia de Gurudeva, sem a misericórdia de Nama Prabhu, né? Todo o segredo do Shikshastra está em você correr atrás da misericórdia de Nama Prabhu, né? Você se refugiar, como Gurudeva também fala, o que nós temos neste mundo? Ele fala de 2 coisas. Você lembra disso? Ele fala que nós temos 2 atividades: Nam Seva e Krishna Seva. E aí ele explica que, logicamente, Nam Seva é você cantar o santo nome, mas como ele mesmo diz, às vezes, você servir ao santo nome. Você vai cantar o santo nome por desfrute, por satisfação do próprio Nama Prabhu, que não é diferente de Krishna. Né? Então essa é a primeira atividade que Gurudeva diz, que há entre 2 atividades. No mais não existe mais nada. No mais, Maya. Né? Então, primeiro Krishna Nam Seva, Krishna Nama Bhajana. E a segunda, Krishna Seva, que inclui, porque Krishna nunca está sozinho. Krishna Seva inclui Guru Seva, Thakuraji Seva, Dhamma Seva, Vaishnava Seva, Diva Seva. Temos que servir as divas também, né? Como no Chaitanya Charitamrita a gente vê como alguns Gaudiya Vaishnavas, de repente algum bichinho passa perto da casa deles e eles passam a alimentar aquele bichinho. Acho que na história de Srila Haridas Thakur,
ele divide uma caverna onde ele canta o santo nome com uma serpente, não é? E depois de algum tempo, a serpente presta pranam para Haridas Thakur e vai embora. Mas eles, por algum tempo, por um bom tempo, eles dividem a mesma caverna. Então ele está fazendo Diva Seva, no sentido de que ele está servindo aquela alminha no corpo de uma serpente, através do cantar puro do santo nome que emana da sua boca de lótus, né? Então Srila Bhaktivinoda Thakur continua explicando como a diva se manifesta por intermédio da Tatasta Shakti. Sua natureza também é Tatasta. Isso significa que ela tem essa disposição a se deixar influenciar ou pela potência interna conhecida como Swarupa Shakti, ou pela potência externa do Senhor conhecida como Maya Shakti. Quando o seu vínculo com Swarupa Shakti se consolida, ela conquista a felicidade de servir ao Senhor Supremo na condição liberada. E quando a entidade viva, o ser vivo, deseja prazer material, ele fica coberto por Maya. O ser vivo, confundido por Maya, sofre as dores, as aflições da existência material. Mas quando ele estabelece seu relacionamento com a Swarupa Shakti, a potência externa sob a forma da ignorância se dissipa. Resultado, ela se liberta da condição material e se situa em Shuddha Swarupa, na sua forma constitucional pura. Aí, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele agora vai revelar para a gente que ele está... O assunto principal é o processo pelo qual Hari Kirtan se torna exitoso para a Diva. Como que Hari Kirtan conquista a Diva. Então, primeiro ele apresenta o significado da Diva como Tatasta Shakti, e agora ele vai revelar o processo pelo qual a Diva pode conquistar Maya. O ser vivo, confundido por Maya, é esmagado repetidas vezes pelos sofrimentos da existência material. Exasperado por essas misérias, o ser vivo pode prestar serviço a santos por alguma grande fortuna. Nesse momento, sua fé desperta em relação a Bhagavad Bhakti, considerando Bhagavad Bhakti a meta exclusiva das Escrituras. Outra maneira de ver esse momento é que esse ser vivo que tem a oportunidade de servir aos Mahats, aos sadhus, ele pode despertar um anseio intenso pela doçura de Bhagavan, pela madura de Bhagavan. Isso novamente tem referência àquelas duas categorias de fé que o ser vivo pode desenvolver, já mencionado antes. Então, ele pode desenvolver uma fé baseada no desejo intenso de, como que ele fala aqui? De conquistar a madura, a doçura de Bhagavan. Ou ele pode ficar, ou se ater a seguir as regras do Shastra. Ele pode ter a fé dele baseada nas regras do Shastra, ou ele pode ter a fé dele baseada nessa ânsia, nesse desejo. É a fé que ocasiona a ocupação em Bhakti devido ao anseio intenso surgido por uma extrema boa fortuna ao ouvir a Lila Madura de Bhagavan. Aí logo em seguida, Srila Bhaktivinoda Thakur, como sempre, vai citar Satam Prasanga Mama Virya Samvido Bhavanti Rikana Rasayana Katha. Esse Rasayana Katha, esse Katha
que você ouve do devoto puro, do Mahabhagavata, do seu Gurudeva, ele é um tônico, né, capaz de eliminar as mazelas da existência material, né? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur continua explicando que nesse momento que esse ser vivo, esse Bhagavan, né, Brahmanda Brahmate com Bhagavan Jiv, essa Bhagavan Jiv, essa alma afortunada, por uma inimaginável boa fortuna, ela está girando no círculo de repetidos nascimentos e mortes, milhões de vidas, e de repente ela acumula sukriti por servir a um Vaishnava, por servir a um sadhu, por servir, por regar Tulasi Devi no seu jardim, né? Por ajudar um Vaishnava idoso a atravessar a rua, né? Por sorrir para um Vaishnava, né? Por ter uma disposição amistosa com um Vaishnava. E assim, nesse momento, ela conquista a qualificação, o adhikara para Bhakti. E esse adhikara para Bhakti, Srila Bhaktivinoda Thakur revela, é predominado pela Hladini, o aspecto da Swarupa Shakti, que dá prazer ao Senhor Supremo. Muito profundo, né? Ao despertar Shraddha, ele primeiro se refugia aos pés de lótus de um mestre espiritual, aceitando Harinam Diksha deste mestre espiritual. Está contando a história da vida de muitos seres humanos afortunados, né, nessas últimas décadas, que tiveram a oportunidade de cruzar com Guru e Gauranga. Depois disso, na companhia de Shri Gurudeva, dos Vaishnavas puros, esse ser vivo afortunado conquista a excelente oportunidade de ouvir as verdades das escrituras. Sadhu Sangha. Quando ele começa a praticar Kirtan, Bhajana Kriya, de Nama, Rupa, Guna e Lila, de Krishna, começa o processo de conquistar Maya. Isso significa que sua ignorância e seus anartas começam a esvair-se. Assim como quando o Prabhupada acha que na devoção tem aquele exemplo, né? Quando você começa a praticar consciência de Krishna, é como se você estivesse dentro de uma caverna cheia de morcego, e você... E à medida que você vai batendo palmas, você sai da caverna, né? Da mesma forma, você está cantando o Santo Nome e os morcegos dos seus próprios anartas estão batendo asas e voando para longe. Isso significa que a ignorância deixa a alma afortunada e os anartas começam a se esvair. Simultaneamente, a forma pura da diva começa a aparecer, a se tornar clara. Chetodarpana Marjana. Porque daqui a pouco Srila Bhaktivinoda Thakur vai descrever os 7 excelentes resultados do Shri Krishna Sankirtana, que são descritos exatamente neste primeiro verso de Gauranga Mahaprabhu, que responde a uma pergunta. Você lembra a pergunta? A pergunta é: qual é a forma excelsa, qual é a forma super excelente de sadhana? Então esse verso, Mahaprabhu cita esse verso, um dos objetivos, ele manifesta esse verso e um dos objetivos é responder essa pergunta. Então, esse é o processo pelo qual Hari Kirtan se torna vitorioso neste mundo fenomenal da matéria. Por intermédio desse processo, Hari Kirtan advém ou desce a esse mundo ilusório. Praticando Hari Kirtan segundo esse sistema, o praticante obtém 7 resultados excelentes. Estes 7 tipos de resultados são mencionados no primeiro verso, a partir das palavras Cheto, Darpana, Marjanam e assim por diante. Agora cada um deles será analisado em separado. Mas agora também está na hora da gente parar o nosso encontro de hoje. Então, a partir da próxima semana,
nós vamos conhecer o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur a cada um desses 7, como se diz? 7 processos, ou perdão, 7 resultados, né? E depois esse Shikshastra é muitíssimo suculento, porque ele também vem adornado com os versos originais que glorificam o Shikshastra de Mahaprabhu. E depois, como se não bastasse, ele vem também acompanhado pelo belíssimo Vivriti, o comentário de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. E como se não bastasse, também aparecem os versos do Bhajana Rahasya de Srila Bhaktivinoda Thakur. E como se não bastasse, Gurudeva ainda faz comentários a esses versos. E depois a gente entra novamente não, a gente passa a outra onda desse oceano do Shikshastra, que é o segundo shloka, Nam Namakari Bahudá Nidya Sarva Shakti. Então, assim, oramos pela misericórdia de Guru e Gauranga para que demoremos a estudar esse livro milhões de anos, né? Milhões e milhões eternamente estudando o Shikshastra, cantando o Shikshastra, procurando entender e tentando ajudar um irmão, uma irmã espiritual a entender, né? Oremos aos pés de lótus do nosso Rupa Nuga Guru Varga, dos nossos Gurudevas, para que esta seja a nossa sanga, né? Que Prabhupada falava sociedade, amizade e amor materiais. E falava desse grande perigo, né? Você não está praticando sadhana, bhajana para se envolver com a sociedade, a amizade e o amor materiais. Você precisa purificar tudo que está à sua volta, começando o que significa você se purificar a si mesmo e parar de olhar para fora, né? Olha para dentro, canta, aprende, estuda, fala sobre Krishna, sobre Srimati Radhika, sobre Vrindavana, sobre Shikshastra, em nome do seu Gurudeva. Na verdade, nós estamos fazendo isso, sabe por quê? Porque antes nós tínhamos uma programação um pouco diferente, mas o Sadhuji, repetindo exatamente o que Srila Gurudeva falou, ele disse: vocês têm que começar e terminar, de ler, estudar e saborear 4 textos sagrados, especialmente Shri Upadeshamrita, Shri Shikshastaka, Shri Mana Shiksha e Jayavadhana. Então é o que nós estamos tentando fazer. Certo? Quer cantar, Mahama? Depois, mais adiante, ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gurudeva Gurudeva Shiva Gurudeva Shiva Guru Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya 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 Jaya Gurudev Jai Patitapam Shila Gurudev Ki Jai Patitapam Shila Prabhupada Ki Jai Patitapam Shila Govinda Maharaj Ki Jai Patitapam Rupa Nuruvar Ki Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu Ki Jai Shri Radha Vinod Bihari Jiu Ki Jai Giriraj Maharaj Ki Jai Vanchakalpataru Vesha Kripa Sindhu Bevacha Pasitanam Pavanibeu Vaishnavebeu Namo Namaha. Então amanhã continuamos com de manhã cedo Shri Rai Ramananda Samvad de 7 às 8 da manhã e à noite Shri Jaiva Dharma Tagore Premanandi.